E aí, pessoal, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Hoje, dia 18, né? Dia 18 de junho do ano da graça de 2020, estamos chegando, novo cerimonial na área. O seu, o meu, o nosso novo cerimonial. Que bom que você está aí do outro lado, que bom que você está com a gente. Está começando mais uma imersão em live, aqui nas nossas lives pelo Instagram. Muito obrigado você que já está se conectando aí. Não deixa, claro, de deixar o seu coração, coloca o dedo aí no coração para essa live bombar, para essa live ser divulgada para outros colegas. Se você puder, também envie aí através do aviãozinho para os colegas deste nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre o autoconhecimento e a comunicação. Comunicação, autoconhecimento, como é que, né, nós conectamos o comunicador e o autoconhecimento. Para isso nós convidamos uma pessoa incrível, de uma luz, né, de um carisma muito especial. Tive o prazer de conhecê-la no Senac, né, Lapa Cipião, e foi um prazer enorme tê-la como parceira profissional, como colega de profissão e amiga, né, na vida particular. E é muito especial tê-la aqui conosco. Já vou chamá-la, quero ver se ela já está aqui com a gente, acredito que sim. Há pouco eu falava com ela, já está aqui conosco sim. Eu já vou convidá-la para que ela possa participar. Estou falando da Débora Iso, querida pessoa iluminadíssima que vai falar com a gente a partir de agora. Bem-vindo, bem-vinda você que está com a gente. Aí está ela. Boa noite, Débora. Boa noite. Obrigada pela incrível apresentação. Anderson, assim, eu fico muito emocionada, porque você sabe a tremenda admiração que eu tenho por você, pelo profissional que você é e pela generosidade que você sempre tem, não só com relação a mim, mas todos os colegas, os profissionais não só mestre de cerimônias, celebrantes, todo mundo que faz parte desse mundo de evento e da comunicação. Assim, imensamente feliz e grata pelo convite. É muito legal você falar sobre isso, porque eu separei aqui o trecho de uma poesia de um poeta não conhecido, que fala o seguinte: veja a luz no outro, seja a luz para o outro, tente ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro e sentir com o coração do outro. Só poderemos entender as pessoas quando conseguimos senti-las em nós mesmos. Eu acho que o caminho é esse, né? Nesse tempo de quarentena, de isolamento, quanto mais a gente se conectar com as pessoas, seja de forma virtual, como a gente está podendo nesse momento, a gente vai ver quanto é incrível o outro, quanto é importante ter o outro próximo da gente. Obrigado você, Débora, por aceitar o nosso convite, aceitar esse desafio de estar aqui conversando com essa massa incrível que é a família do Novo Cerimonial. Então, Anderson, você apontou bastante essa questão da luz e é fundamental para a gente que é comunicador ter essa percepção, não só, ou seja, que a gente seja uma fagulha de luz, de conhecimento ou de emoção, e quanto isso é importante para a gente se conectar com as pessoas, né? O trabalho do comunicador é isso, enxergar a luz no outro, perceber e tentar estabelecer essa ponte, né? Por mensagem, por palavras, mas é importante isso, né? Enxergar o talento no outro, a sensibilidade no outro, né? E a responsabilidade que a gente tem, né? Porque palavras e comunicar, seja através da comunicação verbal e não verbal, gera uma responsabilidade muito grande na gente, e principalmente naquilo que o outro entende do que a gente está tentando comunicar. Bom, esse é um assunto que você vai tentar nos ajudar a responder aqui, do autoconhecimento e a comunicação. O nosso comentário ele já está fixado aqui. Você que está do outro lado, coloca o dedo no coração aí para Débora. Esses corações são para Débora, mas também para divulgar a nossa live. Se possível, pega o aviãozinho aí e manda o aviãozinho, o convite para quem você puder, para quem você quiser. E claro, comente, faça perguntas, interaja, manda seus comentários sobre a Débora Isola que está aqui com a gente. Vamos começar, Débora? Sempre lembrando ao nosso convidado que a gente faz intervalos aqui para interagir com todo mundo. Então eu procuro sempre mandar um oi, mandar um beijo para quem está online com a gente, ou com quem passou por aqui na nossa live. Isso tem sido bastante positivo aqui para as nossas conversas. Eu queria te perguntar, antes da gente iniciar no nosso tema, sobre a sua carreira. Como é que você se viu professora
Eu acho que no meio de comunicação, professor talvez seja uma coisa pesada, mas acho que talvez mentora, instrutor, eu gosto de me considerar assim, um instrutor, um mentor. Mas quando é que foi que você se viu professora, você se transformou professora? Como e quando? Quando é que isso aconteceu na sua vida de comunicadora? Então, acho que aconteceu um pouquinho antes de eu ser comunicadora. Eu fui uma adolescente bastante tímida e bastante retraída, e os estudos, o conhecimento foi algo que sempre me garantiu certo conforto. E eu dei aulas, assim, sabe, quando você estuda com os colegas e tal. Então, o conhecimento me facilitou a minha convivência social, porque eu era retraída, mas estudava com os colegas, dei aula particular para amigos, isso durante a adolescência. Mas assim, quando eu comecei a dar aula na comunicação, eu morei na Venezuela, eu trabalhava na Rádio USP, era coordenadora artística da Rádio USP, eu tirei um ano sabático, e isso se estendeu, e eu morei na Venezuela por 3 anos. Lá eu fui professora, entre tantas coisas que eu fiz na nossa área de comunicação, mas eu fui professora de português para hispanohablantes, né, e na ocasião, uma das turmas lá era praticamente só de jornalistas, eram 6 que já estavam num nível muito avançado de conversação. E eu acabei dando para essa turma, foi algo bem realmente seminal das coisas que eu estava fazendo, eu dei um curso de comunicação para eles, de criatividade, de escrita criativa, de escrita também jornalística. Eu criei uma oficina, isso foi, acho que em 2000 que eu fiz essa oficina. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu como locutora já tinha passado por diversas emissoras, então a minha reinserção profissional, pelo menos em rádio em São Paulo, foi difícil, porque eu tinha já alcançado um cargo na carreira aí de comunicadora, que ser locutora ficava desconfortável, né? Principalmente para quem ia me contratar. Então, logo que eu retornei, eu tinha uma amiga que trabalhava no Senac, a gente tinha sido parceiras de locução em algumas emissoras, e ela fez, você não quer dar aula de locução? Lá estão precisando. Então, foi assim que eu acabei me tornando professora na área de comunicação. Isso foi quando, se você puder falar o ano, você lembra? 2003. Eu comecei a dar aula em 2000, ou seja, foi um exercício profissional meu, inicialmente lá na Venezuela. Fiz dublagem, subtitulagem, fiz várias coisas lá, fui apresentadora, mas assim, eu comecei lá, mas assim, na instituição, no Senac, eu comecei a dar aula em 2003. E fiquei durante um bom período, depois eu me distanciei, voltei há alguns anos, e me desliguei novamente o ano passado, no finalzinho do ano passado. Muito isso, bem. Mas foi isso, é meio resumido, mas é isso, Anderson. Não, tá ótimo. É uma boa experiência para a gente pautar, né, os nossos ouvintes, telespectadores que estão com a gente, um pouquinho da sua carreira. Para conhecer mais da Débora, é fácil. O Instagram dela está aí em cima, fixado, é só clicar lá e seguir a Débora. Da mesma forma, já convido os seguidores da Débora para que sigam o Novo Cerimonial, porque aqui tem conteúdo todos os dias. De segunda a sexta tem conteúdo para comunicador, para locutor, para mestre de cerimônias, para apresentador, para cerimonialista. Para quem comunica, para quem precisa vender produto, aqui tem conteúdo. Ô Débora, o nosso tema hoje é autoconhecimento e a comunicação. E acho que eu começo perguntando exatamente isso. Qual que é a importância do autoconhecimento para o comunicador? Porque a gente percebe muito, pelo menos para mim, quando eu comecei com essa coisa de ser comunicador, todo mundo falava, você tem uma voz bonita, vá trabalhar no rádio, vá fazer locução. Todo mundo fala isso. Eu acredito que de repente seja esse o início de tudo. Mas qual a importância do autoconhecimento para você se ver comunicador? Só queria fazer uma introdução, eu sei que a gente não pode muitas delongas, mas o conhecimento é importante além do nosso processo ou da nossa profissão como comunicadores. É importante a gente saber onde está, quem a gente é.
Isso é o ponto de partida para qualquer coisa. Se a gente vai pegar um Uber ou vai fazer ou mesmo o Waze, né? Você tem um ponto de partida e aonde você quer chegar. Então, assim, o fato de você estar em determinado lugar já indica muito de você. O autoconhecimento também é importante porque a gente tem que saber das nossas habilidades e das nossas limitações. Isso não é... Eu acho que o autoconhecimento ficou muito voltado até alguns anos atrás para quem tinha práticas espirituais ou para quem fazia análise, mas o autoconhecimento acho que resume, pode ser até parecer meio palavra da moda, mas resume muito esse mapeamento, escanear as habilidades, saber onde estou, quem eu sou, a nossa voz, né, nosso exercício profissional é calcado nas nossas habilidades. Né, então, assim, só para a gente dar, professor a gente não perde, né? Professor, né? Facilitador a gente não perde a coisa. Então, assim, a gente pensar em virtudes é combinação de algumas qualidades. Habilidade é quando a gente põe essa série de virtudes, é a nossa maneira de fazer. E às vezes a gente tem dificuldade de identificar. O que é que eu faço? As pessoas dizem pra gente, Anderson, quais são as nossas habilidades. Vão dizer, nossa, ele se expressa bem. Nossa, como ela é criativa. Olha, ela se comunica com facilidade com criança, com gente de qualquer idade. Isso é um sintoma, um indício de quais são as nossas habilidades. E é um ponto de partida, porque quando a gente faz o nosso exercício profissional como comunicadores, a gente tem que deixar essa habilidade extremamente evidente. A nossa voz é a extensão do nosso corpo, é a expressão máxima de quem a gente é, né? Voz igual digital, é única a sua voz, a Anderson Maurício Silva é a única voz, como é a minha e de todo mundo que está acompanhando a gente. Então, assim, e como eu sei das minhas habilidades, eu tenho que saber das minhas limitações. O aprimoramento profissional, a valorização de quem eu sou, inclusive como comunicador, tem que passar por esse processo de conhecimento. E isso, já não queria, né, adiantar muito, mas isso é para a vida inteira, né? Então, é importante para a gente saber qual é a nossa habilidade, como ela se manifesta e como eu posso aprimorá-la sempre, sempre. Eu acho acho que é isso. Não sei se eu respondi. Não, tá perfeito, tá perfeito. A moda, né, que você quis se referir é a questão desse processo de coaching, né? Os coaches surgiram com essa coisa muito forte, né? E aí até dizem, né, que é um diagnóstico do ser humano, o diagnóstico de você humano, o diagnóstico de você pessoa com as suas características, qualidades e características que podem ser melhoradas. Nem chamam de defeitos, né? Chamam de características que podem ser melhoradas. Anderson, só queria eu acho que assim, às vezes a gente, um determinado tempo, a gente não sabe, perguntas básicas, do que eu gosto, qual que é o trabalho ideal para mim, qual é o meu melhor modo de lidar com determinada circunstância, com limitação, com problema, qual é a melhor forma de planejar o meu dia, como eu quero planejar o meu futuro, o que eu desejo, quais são as metas, e assim, qual é o meu propósito de vida? É isso, são várias perguntas, isso é um processo de autoconhecimento. Então, assim, a partir do momento que a gente faz do que eu gosto, o nosso exercício profissional, claro que a gente tem que pesar muito bem. Tem coisas que a gente vai fazer que não gosta? Poxa, também. O que gosta menos, né? Mas grande parte da atividade tem que ser o que eu gosto, porque o que eu gosto eu me interesso, o que eu gosto eu me aplico, o que eu gosto eu vou me divertir fazendo, vai ser prazeroso, porque falar, né, como você falou, a coisa da voz e tal, parece que você nasce com o dom e tudo bem, e não é, né? É trabalhoso, tá?
pra caramba, né? E olha que ponto importante, né? Porque eu acredito fiamente que o que mais marcou no meu processo de autoconhecimento foi descobrir as habilidades. Todo mundo falava, você tem uma voz bonita, etc. Mas eu não sabia da habilidade vocal que essa voz poderia me proporcionar. Eu achava que eu podia imitar alguém e, de fato, né, pegava coisas locais. Eu venho de uma cidade pequena e isso traz, né, uma coisa cultural. E quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que eu estava num mundo completamente diferente, que eu precisava me conhecer e descobrir essas habilidades. E teve alguns professores que me ajudaram bastante nisso. Aí eu te pergunto, Débora, em sua docência, como é que você adiamanta? Como é que você melhora? Como é que você vai esculpir as habilidades dos alunos, dos comunicadores que te procuram? Que pergunta Olha, difícil, né? difícil, difícil. Eu acho que depois acho que a gente pode até falar um pouquinho mais a respeito disso. Quando me chamam de professora, eu confesso que gosto bastante, porque os meus professores foram peças fundamentais na minha vida, na minha formação, e continuam sendo. Mas assim, eu sempre acreditei mais na minha posição como facilitadora. Pode ser que até algumas pessoas não achassem, porque eu sei do meu caráter, o quanto eu sou apaixonada, exigente, e quero que extrair ali, ou seja, que venha à tona o potencial mais pleno daquela pessoa. Agora, eu não acho que eu burile alguém. Porque esse olhar é muito do ensino e não do processo de aprendizagem da educação. Porque o aluno não é um ser passivo. A aprendizagem não é ser passivo, eu recebo e vai. É uma dança. E às vezes a gente pisa no pé, o outro também pisa no pé da gente, mas é uma dança contínua de ajuste e de... Eu sempre acho que o que eu tentei muito ao longo desses anos é estimular e que as pessoas reconheçam os seus talentos. Diminuir os nossos limites, as qualidades a serem melhoradas. E é um processo, às vezes, muito difícil. Porque às vezes, até por uma questão cultural, a gente tem parceiros de aprendizagem de diversas gerações. Eu, por exemplo, eu vim de um processo de ensino-aprendizagem que tinha uma coisa meio passiva, assim. Era a valorização do conteúdo. Você Era tinha que aquela dar coisa quadrada, né? Direta, né? um monte, né? O importante é dar o conteúdo. Por sorte, eu tive vários professores excelentes que fugiam dessa regra. Então, para mim, nunca a aprendizagem foi um processo passivo, mas eu acho que é uma coisa geracional, de valorização do conteúdo e não dessa troca, né? Então, ainda acontecem alunos que parecem que eu vou transmitir tudo, a técnica, e a gente é responsável por isso, não é fugir a gente não se isenta em processo nenhum de educação, né? Mas parece que se torna, eu vou absorver. Não, ninguém é esponja para a criação de habilidade. Assim, o que a gente faz no processo de ensino a técnica é algo mental, é conhecimento, né? É como a gente pensa. Na locução, na comunicação, isso tem que virar um processo, uma experiência. É o corpo. Então, assim, né? Por exemplo, qualquer técnica que a gente dá, primeiro é conhecimento, conforme você exercita e faz, isso se torna algo corporal, ou seja, você está praticando, você está aplicando aquela técnica. Isso exige repetição, fazer, refazer. O aluno tem que se apropriar. Isso vale para qualquer conhecimento. Na nossa área, muito mais, né? Agora, quando ele se apropria, né? Parece que dá um boom, né? Parece que dá um... Exatamente. Porque a gente fala até dessa repetição, porque quando o conhecimento é mental, que só está nessa troca de técnica, eu estou processando isso, né? A gente processa isso. Mas o conhecimento só é de verdade quando a gente processa, sai desse terreno mental e vivencia. É experiência, não é somente, são os 5 sentidos. Eu consigo perceber, cheirar, eu consigo vivenciar. E quando é uma experiência
aí já foge, é uma experiência de alma, é uma experiência de ser completo e não só algo mental. Tem o Rubem Alves, que é um dos, assim, filósofos, educadores, psicanalistas que eu mais gosto. Ele diz que o conhecimento de verdade vem quando a gente esquece. Porque a gente vem até de uma educação que era decoreba, né? Em 22 de abril de não sei de quanto, nananana. E não é isso, né? O conhecimento é quando você passa a técnica para mim, eu processo, conversa com as minhas coisas, com o meu passado, que eu já vivenciei, e isso eu transformo, eu me aproprio, senão não é conhecimento, né? É só conhecimento do outro. Então é muito importante, né, Anderson? É muito importante. Perfeito. Eu acho que é isso. Nossa Senhora, é muita coisa. Perfeito. Tenho certeza que as cabecinhas já estão aqui, tipo, nossa, isso encaixou com aquilo, aquilo encaixou com isso, e as coisas vão acontecendo de forma muito, muito positiva na nossa cabeça de comunicador. Nosso primeiro intervalo, agradecendo pessoas que estão conosco aqui. Paulo Brusque, muito obrigado pela companhia. Conheci o Paulo essa semana, um cara gentil demais. Muito obrigado, Paulão. Tom Dantas está por aqui, grande Tom. Deixa eu ver quem mais. A Joyce Lin está conosco, Carla Soderi, Rogério Mal, uma boa noite, obrigado pela companhia. A As Malman também conosco. Deixa eu ver, Marcelo Ribeiro Celebrante, Miriam Ramos, obrigado pela companhia. Nick Tanoia também conosco, Ateliê do Sim está por aqui. Maria Paula, beijo, querida. Rosanhola também com a gente. Cleusa Marisa Nunes, também conosco. A Ariane Guzmão Oficial. O Paulo está dizendo, uma das melhores professoras do Senac, está dizendo para você, viu, Débora? As pessoas te amam, as pessoas te querem, olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Tom Dantas, também a conheci no Senac, foi uma honra ser aluno da Débora. A Miriam, parabéns pela convidada, Débora Isola, excelente profissional. Cláudia Ticon, celebrante, também com a gente. Queremos Débora, linda e querida. Fui aluno do curso de locução de rádio. Muita gente boa te mandando beijo aqui. Voz de veludo é o que diz a Carla Soderi. Aliás, o pessoal fala isso bastante de você, né, Débora? Com certeza. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Também pessoas queridas chegando, celebrantes, comunicadores, mestres de cerimônias. Enfim, muita gente boa aqui conosco. O Marcelo Ribeiro também te conhece, está te mandando coração. Mestre de cerimônias.r, Vito também está com a gente. Douglas Arruda também com a gente. Edneia Goulart, cerimonialista. A Miriam fala que você é fonte de luz. A Camila Domênico também está por aqui. Marina P. Guainais. Manuel Veras, obrigado, professor, pela presença. Também está com a gente lá de... como é que é o nome da cidade do Manuel? Meu Deus, me fugiu. No Piauí. Meu Deus, esqueci o nome da cidade. Jesus amado. Teresina? Manda aí para a gente poder lembrar. Isso, Teresina, no Piauí, obrigado. Deixa eu ver quem mais está conosco. Nossa, tem muita gente com a gente. Gente, se possível, mande a cidade de onde você está para a gente também poder mandar um abraço aqui para você, agradecer a sua cidade. O Rafael Armando diz, melhor professora de locução. André Oliveira, celebrante. Kamal está aqui também. Obrigado pela presença e pela companhia de vocês aqui. Ô, Débora, vamos falar um pouquinho do mercado. Vamos falar um pouquinho do mercado de comunicação, né? O mercado de trabalho de voz e de comunicação verbal e não verbal. Ele é tão grande, né? Tão versátil, né? E aí nessa na busca do desenvolvimento profissional, a gente sempre se encontra desafios e limites. Aliás, você falou sobre esses desafios e sobre esses limites em alguns dos seus trechos. Quais são os desafios e os limites mais comuns que profissionais de comunicação enfrentam neste mercado gigantesco e vasto e versátil que é o mercado de comunicação? Olha, eu vou partir, já que a gente propôs mais o autoconhecimento, ou seja, como guia, eu acho que o primeiro é a questão realmente pessoal. A gente perceber, ter consciência de qual é o nosso espaço, quais são as habilidades e quais são... traçar essa rota... porque às vezes a gente nem alcança aquele objetivo, né, Anderson? Por exemplo, eu com 20 e poucos anos, de repente, eu queria ser apresentadora.
Eu fui apresentadora, mas eu não fui, de repente, da emissora que eu queria. Então, se for pensar do meu projeto inicial, pode ter sido, não, eu não alcancei aquele objetivo. Mas a gente não pode esquecer que o processo em si, a viagem em si, é interessante e vai nos levar a outros caminhos. Então, eu acho que assim, o primeiro desafio, a gente não se acomodar nas nossas habilidades, nas nossas qualidades. Como locutores, a questão sempre é a questão da voz. Eu sou jornalista de formação, eu comecei em rádio, eu comecei como repórter de campo, não comecei como locutora. Então, o desafio, por exemplo, como jornalista, o meu, né, só comentar assim, en passant, foi sair da estrutura da locutora com uma cadência, com uma marcação que tem o jornalista, o repórter, ou o que faz a locução jornalística, isso é um desafio. Então, se eu tivesse me mantido naquela caixa, eu não teria feito outras coisas. Por exemplo, a locução comercial, para mim, foi um desafio, porque eu estava acostumada. Imagina se eu vou fazer para determinado produto, imagina se eu... Porque isso é resquício da minha formação. Então, acho que a gente tem que se conhecer, estabelecer a nossa proposta e checar o tempo inteiro quais são as nossas crenças, quais são os nossos propósitos. E os valores sempre permanecem, né, Anderson? Quem a gente é, a nossa essência permanece. Mas os nossos objetivos e as propostas, elas podem sim, devem mudar, devem ser arejadas, porque isso que vai levar com que a gente se aperfeiçoe e que a gente cresça profissionalmente. Então, acho que assim, a questão da voz, para muitos profissionais que se estabelecem, depende do ponto de partida, né? Se você é locutor e vai para o nosso mercado, os desdobramentos, se você é jornalista, cada um vai ter um desafio. Então, do ponto de partida da gente não se acomodar ou frequentemente sair da zona de conforto, o que é bastante difícil, é desafiador, estar em situação desconfortável precisa muita coragem, né? Então, eu acho que isso é o principal. Depois, no mercado em si, porque o mercado, ele nos últimos anos, ou ao longo dos 30 anos aí que eu tenho, se modificou bastante. Por exemplo, o padrão de locução se modificou, os timbres de voz, que hoje a gente chama de qualidade vocal, ao longo da minha trajetória se modificou. Se aposta hoje muito na versatilidade da voz, quer dizer, isso já há algum tempo, mas então a gente precisa o tempo inteiro verificar o que esse mercado quer, a adequação desse mercado. Por exemplo, pensar em termos de locução comercial, e por isso que a gente também, eu assim, bato muito nessa tecla do autoconhecimento. Se eu sei que, por exemplo, o meu caráter de locução, se eu me adapto com leveza, com tranquilidade, para uma locução de urgência, para mudança de narrativa, ou de falar bastante num tempo curto, eu vou fazer tranquilamente locuções de varejo. Agora, se eu penso em contar as histórias de uma determinada maneira, eu, de repente, posso ir para outro universo, vou fazer audiolivro, vou fazer narração. Então, dentro de tantos desafios, porque hoje a gente tem o quê? Quando eu comecei, a gente fazia, como locutora, a rádio, TV, locução comercial, mas a gente fazia muita coisa para a própria emissora em si. Televisão normalmente era locução em off, não se compara com o mercado de hoje, né? O avanço da tecnologia, você tem Eu já gravei, por exemplo, um GPS há alguns anos. Então, essas mídias alternativas era inimaginável quando eu comecei. Isso nos desafia muito e faz com que também a gente tenha que se adequar a diferentes narrativas, a diferentes maneiras de contar a história. E para cada uma delas eu tenho que estudar,
checar as minhas habilidades. Não basta falar, eu tenho uma voz, eu tenho que saber o que se quer. Eu E acho é que é muito... importante. E é importante também, Débora, desafiar o próprio desafio. Acho que o comunicador tem muito disso, né? De desafiar o próprio desafio. Eu vejo muitos colegas que falam, poxa, mas eu nunca fiz, sei lá, uma locução locução institucional, que tem uma narração muito específica. Pô, desafia você mesmo a pegar esse desafio, de repente você se dá bem, ou partir para o lado mesmo do mercado de eventos. Puxa, nunca fiz mestre de cerimônias, recebi um convite. Pô, se desafia, se prepara, busca, sabe, alternativa para você se desafiar e através desse desafio, de repente, você encontra um caminho confortável, onde você vai se divertir, vai trabalhar com o coração, com a alma, com o propósito e ganhar dinheiro com isso, porque o mercado é muito versátil, exatamente muito versátil. E eu acho que assim, a gente tem... Eu acho que é uma questão muito delicada para a gente, não é a questão do ego, da vaidade, também é às vezes, né? Também. Mas assim, como o nosso trabalho de voz, o corpo, tudo a gente está emprestando para mensagens para outras pessoas, quando a gente é recusado, quando a gente não é aceito, não quer, parece que está rejeitando a pessoa como um todo. Aí você começa a ver e fala, gente, né? Mas não é, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar muito com a questão da adequação. O que cabe para o Anderson não vai ser para o Tom, o que cabe para a Débora é para a Débora, não é para a Ariane. Então a gente tem que... É um trabalho também muito delicado, é um processo a gente lidar com isso, que não é uma rejeição total das nossas pessoas, né, de quem a gente é. Mas é o perfil, né? É o perfil. E olha, com esse entendimento pessoal e entendimento do mercado, vai chegar uma hora que você vai dizer não para trabalho. E esse não é um não de prazer, é um não satisfatório. Não é um não porque você não sabe fazer ou porque você não tentou fazer, mas é um não porque você já está focado em outros negócios, em outras responsabilidades pessoais e profissionais. Ô Débora, você falou do passado, né? O passado, a trajetória profissional individual de cada trabalhador, de cada profissional. Puxa, eu me lembro que eu fiz rádio AM, depois eu fui para cerimonial, aí tive um problema sério de cerimonial porque trabalhava com política, perdemos a vaga na prefeitura, tive que voltar a fazer trabalhos de comunicação, como trabalhar em loja de supermercado, loja de rua, para fazer locução, enfim. Eu já fiz muita coisa na comunicação, já fiz muita coisa boa, incrível, que você fala assim, meu Deus do céu, eu queria fazer isso pro resto da vida. E já fiz coisas, às vezes, que você fala assim, puxa, preciso fazer por obrigações financeiras e etc. E também por prazer, porque tá tudo muito conectado, tá muito ligado. Esse passado e essa trajetória precisa ser valorizada pelo profissional, né, Débora? Sempre. E assim, a gente mesmo tem que valorizar. Não importa que o outro não valorize, né? Cada trajetória, cada coisa que a gente fez nos acrescenta, agrega a nossa visão de mundo. A gente não pode esquecer que o nosso trabalho é artístico. Não é só... As palavras, elas não fazem sentido se isoladas, soltas. Somos nós que fazemos com que as mensagens tenham sentido. Então, assim, a minha trajetória é ser diferente da sua, por isso que, de repente, a gente vai ser escolhido para um trabalho e para outro. Eu, particularmente, assim, no período da faculdade, eu vim de carro, eu trabalhei com dentista, eu fiz locuções ao longo da minha trajetória que algumas pessoas podem achar que são menores. Para mim, eu me dediquei da mesma forma, do mesmo jeito. Eu acho que na vida e também na profissão, a gente não pode ficar catando como se fosse feijão, sabe? Feijão bom, ali é pedrinha. Não é isso, tudo faz parte. Tudo faz parte. Então, eu acho fundamental a gente ver em cada profissão ou cada função que a gente tem, de que maneira isso pode acrescentar na nossa trajetória como comunicadores. Porque às vezes vai facilitar só o nosso repertório de fala, por exemplo, né? Se eu lidei com crianças e de repente eu vou fazer uma locução de e-learning, eu vou dar aulas, vou gravar aulas, então de repente vai facilitar
A gente precisa saber o que é interessante na nossa vida. E isso às vezes está no nosso bate-papo. O que a gente valoriza no outro, o que é interessante na vida do outro. Todo mundo é interessante. Todo mundo é. A gente precisa destacar isso, né? Então, isso também vale para o processo de aprendizagem, né, Anderson? Ninguém é folha em branco. Cabe ao facilitador, ao professor, descobrir e se valer desses elementos para que o processo de comunicação, de troca, de aprendizagem, a pessoa se sinta valorizada, incluída, não é folha em branco, porque às vezes é uma abordagem diferente minha, de algo que eu sei desse meu aluno, que vai fazer com que ocorra o processo de comunicação ou uma mensagem que estava difícil se decifre naquele instante, né? Então, é importante, tudo faz parte, mesmo. Vamos lá, a Miriam Ramos está dizendo que voz, não chora, lindona. A Adriana Morango está por aqui, muito obrigado pela companhia. Vagnão Prado diz, vendo, ouvindo e sempre aprendendo com a Débora, beijo. A Cleusa Marisa Nunes, eu queria casar e a Débora fazer a minha cerimônia. Olha aí, Débora, abrindo slacks. Bora casar, Cleusa. O Dr. Fábio fala, Dr. Fábio Fonseca, voz de veludo e incentivadora. Era o que nós estávamos falando há pouco, viu, Fábio? É isso mesmo, incentivar as pessoas. A Juca Brini, cerimonial, está conosco. Obrigado, Ju, pela presença. A Adriane Guzmão, Débora é um arraso, amo. A Mari Chaves, locutora também por aqui, Ronan Isidoro, de Belo Horizonte, Ariane, de Guarulhos, Adriana Morango é de Campinas, a Carla é aqui da capital, obrigado pela companhia, gente. O Marcelo Franco da Rocha, a Nikita Noia, de Maceió, Alagoas. Muito obrigado pelas pessoas que estão conosco aqui, mandando suas cidades. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui, que ainda não citei o nome. A Miriam comenta, a acomodação passa longe da Débora. Edita, escreve, redige, roteiriza, apresenta eventos, dá aula, faz locução. Sou fã. Podcast é um bom mercado? É uma pergunta que surgiu aqui. A gente vai deixar para responder esse podcast na última pergunta da nossa, porque a gente já tinha pensado nisso, viu, Miriam? Daqui a pouquinho. Fica aí na live e já você ouve. Tem outra pergunta aqui. Qualquer um sem preparo pode falar em podcast? A gente responde já também isso. Já. Não se acomodar nunca. É uma luta consistente em busca das metas, propósitos, objetivos, mas não desisto, tenho coragem. A Miriam fala que está um excelente papo. A Vanessa GLG diz, a teacher Débora, saudade. Dizendo que você fala com propriedade. Muita gente aqui te mandando beijo, te agradecendo. Meu Deus do céu, vou chorar aqui. A Celebrate Assessoria também está com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. A Érica Cerimonial, obrigado. Patrícia Guerra. Deixa eu ver aqui mais algumas. O Ronan fala o seguinte: consciência de adequação é fundamental. Já recusaram até os melhores jogadores de futebol. É um processo. A vida é assim. Tem sim, tem não, tem talvez. Tem quem sabe, a vida é desse jeito. O Ronan comenta, se perceber em cada contexto é muito importante para cada profissional. Patrícia Guerra também está com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Cleusa, grande Anderson, adorei tua trajetória, te admiro mais ainda. Obrigado, Cleusa, estamos junto e misturado. Sim, com certeza, se jogar para conseguir se identificar com o segmento. Andréia Oliveira Celebrante, quanto mais ampla for sua área de desconforto, mais confortável estará. Olha, uma frase aqui para a gente refletir. Vou deixar isso marcado aqui, viu, Andréia, para a gente refletir sobre isso. Alexandre de Araújo está com a gente. O Marcelo Araújo fala, é um processo de amadurecimento e de crescimento. Os dois grandes comunicadores nos ensinando a humildade. Amadurecimento é fundamental. Muitos contextos aqui interessantes. A Regina Modei também está conosco, obrigado. A Miriam fala que você é voz de aeroporto. Meu Deus, essa piada, como você deve ouvir? É a Ana Paula Aquino atualmente. Antes era a Iris Letier. Adoraria, mas não sou eu. Anderson, o comentário dela, esqueci o nome dessa querida que está nos acompanhando, que ela fala da zona de desconforto. Quem é? Qual é o nome dela? Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver aqui, peraí. A Andréia Oliveira, celebrante. André, Andréia Oliveira. olha, é uma das coisas que eu tinha até pensado, porque a gente vai pensando na hora, né, vamos bater papo, tá? Eu acho que muitas vezes, por exemplo, na circunstância atual que a gente está vivendo, que é bastante difícil, muito desafiadora, né? Vou chamar assim desafiadora. É importante, principalmente nesses momentos de contenção, de retração, e que isso se dá muitas vezes ao longo da nossa trajetória profissional, da recusa, da demissão. Então, assim, a gente tem que pensar além do nosso ambiente, além das circunstâncias atuais, do mundo da gente. Não é o que falta, é o que a gente tem. Eu tenho, por exemplo, não, eu não sei inglês, eu não tenho condições de pagar um curso. O que é possível no meu dia a dia? É escutar a música e ver a letra. Sabe, a gente tem muito mais possibilidades mesmo nas circunstâncias da gente, que às vezes é muito difícil. A gente sabe que quem não quer se aprimorar, não quer estudar, às vezes não tem condição financeira, mas pensar nas nossas habilidades, em valorizá-las, vai além das circunstâncias atuais. Deixa eu só fazer uma correção. Deixa eu só Fala, fazer uma fala. correção. A gente está chamando aqui Andréia, não é Andréia, é André Oliveira. E ele diz assim: é Camal de Campinas, macho pra caramba. Muito bom, Camal, muito bom. Olha, Kamal é uma criatura linda, é um rapaz maravilhoso. Como aqui, ele diz aqui: é André Oliveira, vulgo Camal. Maravilhoso. Perdão, Kamal, perdão. Então, mas assim, a gente não pode se fixar, eu acho que no que nos falta, mas o que nós temos. Isso vale para tudo e também para o nosso processo de aprimoramento, de qualificação. Até aí um outro ponto, você sabe que a gente acaba vendo de tudo, né, Anderson? Recentemente, eu deixei de usar a palavra desenvolvimento. Falar, nossa, é estranho. Eu sou uma pessoa que coleciona palavras, mas deixei de usar. Assistindo a uma live da Monja Coen, porque a gente vê de tudo, ela comentou do desenvolvimento, é o quê? É um sufixo de negação na língua portuguesa. Desenvolvimento, então, significa não envolvimento. O que a gente precisa como comunicadores é envolvimento total. É a nossa alma, não só a nossa voz, é o nosso corpo, é a nossa alma. Então, não tem como a gente ser bons comunicadores, os melhores que a gente pode ser, se a gente não se envolver. Não se envolver consigo mesmo, com os nossos trabalhos e com as pessoas. Então, eu não uso mais desenvolvimento. Então, vou eliminar essa palavra da minha vida também. Aleluia, a Monja Coen. Muito obrigado. Ô, Débora, a gente ia falar sobre isso, né? Sobre o ponto de virada, né? Eu acho que você tocou nessa coisa do envolvimento. Eu acho que quanto mais você se envolver com aquilo que você deseja fazer, o ponto de virada está aí, não é verdade? Eu fiz até algumas anotações. Eu sou roteirista também de formação, né? Já trabalhei na televisão, mas eu fiz curso de roteiro. Eu só não tenho as técnicas para novela. Mas assim, o ponto de virada, normalmente quando a gente vê o filme, é uma sequência de cenas, tem um pico de ação em que aquele personagem, ele está no lugar, mas ele é abalado por uma paixão, por uma crença. Aliás, acontecem os fatos que abalam as crenças que ele tem, a vida que ele está levando até aquele momento. Só para a gente não ficar dando spoiler, isso acontece em qualquer história. Por exemplo, a Cinderela. A Cinderela, que, né, é uma órfã, que foi criada a ficar com a madrasta. Qual é o ponto? Tem vários pontos de virada, mas qual é o ponto de virada da história da Cinderela? Quando ela vai para o baile. A nossa vida não é uma obra de ficção que a gente chama de obra fechada, como são os filmes, são as peças de teatro. A nossa vida se compara mais a uma novela, obra aberta, que não
né, que a gente espera que não tenha um fim tão iminente. Então, assim, os pontos de virada podem acontecer rotineiramente. E é isso que a gente tem que observar, porque, na verdade, como disse lá o Kamal, está no desconforto. Porque eu estou no universo, estou no meu mundo ideal, acontece algo e que vai promover essa necessidade ou essa minha mudança de olhar. Então, ponto de virada, a gente tem que observar. O sintoma é o desconforto. Putz, eu pensava assim, continuo pensando ou não? Então, é muita humildade, muita generosidade e muita disposição em checar qual é a... É isso. Então, ponto de virada, a qualquer momento a gente tem que estar alerta, porque pode acontecer a todo instante. No momento que a gente está vivendo esse nosso momento, os pontos de virada estão estourando a todo momento na nossa cara, né? Eu acredito assim. Mas eu não sei, desculpa, acho que eu não respondi tudo, né, Anderson? Me perdoa. Não, você foi tão perfeito que eu vou fazer até outra analogia. Você usou a Cinderela e o ponto de virada dela foi o baile. Eu diria mais, acho que o ponto de virada dela também se deu quando ela encontrou a madrinha, a fada madrinha, que ajudou, que motivou, que incentivou, que disse, vai, você é linda, você é poderosa. Então, ô Kamal, ô André Oliveira, seu ponto de virada está na Débora, sua professora linda. A fada madrinha do Kamal. Ai, meu Deus do céu. Ai, como dizem, né? Antes fosse. Olha, eu vejo muita coisa, não sei nem das coisas que eu vi recentemente, pode até ter sido algum seriado Netflix, que um dos, aliás, existe um do Care, agora não lembro o nome da série, que ele comenta lá com uma pessoa, ele diz, porque é um reality show, né? Ele comenta que o hoje vale 2 amanhãs. O que a gente tem é isso, é o momento de hoje, com todos os seus desafios, com a tamanha intensidade. A gente não sabe, né, o que vai acontecer amanhã, então a gente tem que desfrutar muito, a gente tem que aprender muito no momento presente, né? Essa frase que você falou aí, o hoje vale 2 amanhãs, se encaixa na minha vida. Porque o que eu tive de postergar datas de eventos que foram remanejados, o hoje vale 2 amanhãs. Brincadeiras à parte, mas é lógico, isso é lindo isso. Tem mais gente aqui mandando abraços e beijos para você. O Rodrigo do Carmo, meu amigo Rodrigo Celebrante, dizendo, Débora, minha professora com P maiúsculo, mandando beijo para você aqui. Vera Bernini com a gente. O pessoal dizendo que a live está de alto nível. Aldo Matos também com a gente. Cami Grunou também conosco. Paulo Rogério Nogueira. Aldo Matos dizendo parabéns, mestra Isola. Monja Isola, adoro sua espiritualidade, é o que dizem aqui. Aí falando aqui, ó, nossa, eu não sabia, vou eliminar da minha vida essa palavra desenvolvimento. Eu vou procurar a live da Monja Poem, porque eu quero entender esse negócio de desenvolvimento. Quero entender isso com mais carinho. A gente não pode esquecer que o desenvolvimento, na verdade, existe a questão econômica. Eu não eliminei isso, né? O desenvolvimento econômico e tal. Mas isso no caráter pessoal, eu revi, eu falei, poxa... porque eu acho que a gente é bastante intenso, a gente é bastante presente, a gente é bastante inteiro, então não dá para não se envolver, né? Às vezes a gente até não quer. Você é de que signo, Débora? Vamos falar de signo. Intensidade tem a ver com signo. Eu sou aquariana, meu ascendente é Libra, eu tenho a lua em aquário, eu sou bastante aquariana. Nossa, eu tenho um espiritualizada essa mulher, gente. Mas assim... Não percam a próxima live. Cartas, tarô e signos com Débora Isola. Logo vamos trazer isso aqui. A Miriam, a gente se diverte também, Débora, a gente tem mais 8 minutos de live. O tempo passa rápido. Diga. Voltou, Débora? Opa! Débora! Voltou? Voltamos. Caiu. Não, tudo bem.
Sobre o que falaremos agora? Assim, Vamos lá. Querem saber do meu signo? Não, o meu signo eu não vou falar. qual é o signo? Qual é o signo? Não, não vou falar. Eu sou taurino. Ih, você fez aniversário quando? Passou, foi dia 14 de maio. Foi dia 14 de maio. Já vou ter anotado. Diga lá. Isso, deixa marcado aí para você me mandar presente o ano que vem, tá bom? Por favor. A gente está falando também dessa coisa de aprimoramento, né? Aliás, desde o começo da live a gente está falando sobre isso, aprimoramento, autoconhecimento. E aí a gente pode também utilizar uma palavra muito bonita que é a ressignificação. Olha, falei certo, que bom, hein? Não errei, não posterguei a palavra, né? E essa ressignificação, ela pode ser pessoal e profissional. Nessa pandemia, muito se falou disso, né? Qual que é o conselho que a gente pode dar para os comunicadores sobre essa pandemia? Aliás, uma das nossas colegas aqui, a Miriam, falou que o ponto de virada foi esse coronavírus para os comunicadores, que muita coisa aconteceu para comunicador aí nessa pandemia. Eu acho que assim, para o grande universo, né, de todos nós, eu acho que claro que foi uma brecada de como a gente vinha conduzindo a vida e até... Eu acho, claro que é um momento bastante desafiador, muito delicado, a gente no coletivo, mas eu acho que a gente pode tomar como, claro, um momento de aprendizado mesmo. Pelo menos é o que eu tenho tentado fazer. Claro que não é fácil, mas eu acho um momento oportuno. A gente não pode esquecer que essa questão da vida tem momento que a gente expande, mas a gente recolhe. O coração é isso, o universo é isso, e a gente está no momento desse recolhimento. E que é muito difícil, né? A sementezinha para virar arbusto e árvore demora e é difícil. Eu acho, pelo que eu tinha visto em termos de eventos do ano passado, que seria a tendência para esse ano, né, da nossa área de atuação, claro que muitos dos nossos projetos foram freados, livro que deixou de ser feito, aulas, todo mundo, a gente está nesse mesmo barco, né? Trabalhos que são cancelados, mas eu acho um momento interessante para a gente ver como vai se desdobrar esse mercado. A tendência que eu tinha visto em estudos do ano passado com relação ao mercado de evento já era isso que a gente está vivendo. Não se pensava, claro, não se tinha conhecimento da pandemia, de tudo isso. Mas como vem caminhando a tecnologia e os eventos presenciais. Eu gosto muito de eventos de comunicação, de criatividade, e vejo cada vez mais, a gente pode ver qualquer evento que a gente vai, hoje existe não só a gente que apresenta, conduz o evento, e não são só os palestrantes, não são os apresentadores, mas assim, o evento, claro que se faz pelas pessoas. Essas pessoas geram um conteúdo gigantesco. E, às vezes a gente não vai no evento, a gente aprende com um colega, com a postagem, com a avaliação do que ele faz. Então, assim, isso é uma tendência cada vez maior. Ou seja, não a vivência em si, mas o universo do digital, né? Que as vivências que a gente verifica, o desdobramento é no digital. Então, eu já tinha visto no ano passado que os eventos cada vez mais, como tem essa segunda tela, tem muita gente que vai num show e está ali filmando, não tá, né? Então, cada vez mais, os eventos eles chamavam de FI Digital, do physical, que é o físico presencial, mais misturado com o digital. Então, cada vez mais a tendência seria isso, dos eventos presenciais, mas parte deles no universo digital. E o que a gente está, a live é isso, os cursos, eu só acho, claro, preocupante. Eu fiz pós-graduação em EAD, eu acho que nada diminui, claro, o nosso contato, a nossa troca pessoal, mas é uma tendência, até por um encurtamento de distância, que nem o Ronan Isidoro é de Belo Horizonte. Jamais a gente poderia estar conversando com ele se não fosse por essa tecnologia. Então, assim, é logo ali, BH é logo ali. Então, assim, eu acho que assim, a gente precisa estar muito antenado, não só com o nosso universo de evento, de comunicação, mas
esse mundo todo como está, como que tá a publicidade, se eu quero ser locutora comercial, como que está a questão de audiolivros, se eu quero ser locutora, voltada para narração, para audiobooks, se eu tenho, por exemplo, eu não faço isso na Fundação Dorina, eu sou voluntária, mas, por exemplo, locução locução de audiodescrição, foi um dos trabalhos que eu fiz esse ano. Então, assim, o que é importante para você? E aí, perdão, a gente procurar visualizar o que está acontecendo nesses universos. Tem muita tendência acontecendo e que não se restringe à área de tecnologia, de economia. Outra coisa que se falava de tendência era a sustentabilidade, porque a minha geração, a gente tem a geração agora que nem é Z, que está de olho na sustentabilidade, tá? Não compra, não participa de eventos que não tenham caráter de ser sustentável, de fazer diferença no mundo. A geração da Greta e companhia, né? Então a gente precisa estar de olho no que está acontecendo. Eu acho que é isso, acho que é assim, a gente mudar conselho, né? Mas assim, eu acho que é o que eu tento fazer. Não, E mas sempre, né? Perdão. Mas essa forma de enxergar, né, o mercado em que a gente atua, o mercado que a gente trabalha é muito positivo. E aí entramos exatamente naquilo que foi perguntado, a questão dos podcasts, as questões dos eventos offline, online, híbridos, as locuções na internet que não param, locução de 50 centavos para locuções até com cachês incríveis, depende do público, depende do nicho, tudo isso tem. E aí é realmente a observação própria de onde você quer estar, de onde você quer trabalhar. Enfim, existe a valorização e a desvalorização, isso é fato. Mas o mercado é muito grande e muito versátil, né, Débora? Sim, você sabe que assim, recentemente eu fiz o curso ELOC do Clube da Voz, e é uma das coisas que se pontua mais e que assim, é importante para mim. Eu tenho mais de 30 anos como locutora, mas assim, é importante, e não é por isso, né? Oh, meu Deus! Então, assim, não, é importante porque eu acho que é mais difícil, como a gente é da área artística, a questão do cobrar. A gente não pode esquecer que o nosso patrimônio somos nós. Então, a questão do preço e do valor, o que a gente faz tem muito valor. A gente tem que aprender que não é um valor pessoal, é a extensão do que a gente faz. Então, eu acho que isso que é até o mais trabalhoso, Anderson, da gente conseguir ver o valor. 10 centavos vai pagar, porque o que a gente tem que pensar é que, assim, cada anúncio, cada desanúncio de música, cada notícia que eu leio, cada comercial que eu interpreto, cada narração de livro, documentário, qualquer audiodescrição, apresentação de evento, a celebração de alguma cerimônia social, tudo isso vai exigir de mim um investimento físico, mental, de tempo, e assim, de emoção, de dedicação, de trabalho. Não são os 10 segundos, é os 30 anos, 10 anos que você se preparou para se tornar disponível para aqueles 10 segundos, 1 minuto, 3 minutos da peça publicitária, as 2 horas de evento. Então, assim, e o que é comum, né? A gente não pode imaginar, porque na negociação e só falar, você vai fazer uma locução só de 15 segundos? Isso é fácil. As famosas frases, né? As famosas frases. Ô, Débora, a gente está encerrando a nossa live, já chegamos aí a quase 1 hora de live, foi um papo maravilhoso. Quero muito te agradecer, deixar um beijo no seu coração, desejar sucesso, que você alcance seus objetivos. E de forma muito carinhosa, você viu aí o carinho de todas essas pessoas que aqui estão. Então, ó, um beijo, fique bem e conte com a gente, conte com o Novo Cerimonial. Obrigado, viu? Obrigada eu pela oportunidade, pelo carinho, pelo respeito, pela amizade. Obrigada a cada uma das pessoas que participou e que foram sempre tão carinhosas e gentis como sempre estão. Gratidão por tudo. Beijo, boa noite. E você arrasou. Beijo, fica bem.
Muito bem, pessoal. Débora Isola e o autoconhecimento e a comunicação. A gente vai convidar a Débora para outros assuntos, para outros temas aí na sequência das nossas lives. Não esqueça, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite, às 22 horas, a gente está aqui, ligadinhos. Amanhã tem Karen Santos, o mestre de cerimônias e o novo normal para os comunicadores de eventos. Fique bem, fique saudável e a gente se vê por aqui. Valeu, gente.